Bem, pessoal, isso aqui é uma webconferência, já que a webconferência de verdade não presta. Eu faço vídeo de revisão para nossa aula. Então vou chamar isso de webconferência. Essa aqui vai ser uma das minhas últimas aulas de revisão. Então preste atenção nessa aula. Essa aula basicamente eu vou resolver questões extremamente parecidas com a prova. Se vocês estudarem, vão conseguir fazer alguma coisa. É a chance de recuperar a nota da N1. Consegue tirar uma nota boa e se preparar para a prova final. A primeira questão que eu vou passar para vocês é a seguinte. Eu basicamente vou dar uma transformação T de R3 em R2, certo? Essa transformação vai ter, nesse caso é 3 de x, y, z igual a... Inventei, viu, certo, pessoal? Então, existe a possibilidade de dar uma resposta maluca, mas aí o que importa é a ideia. X mais y mais z. Muito parecido com a da prova. Da prova só vai mudar alguma coisa aqui. Então, eu dou uma transformação de R3 em R2, dado por essa expressão, e faço a seguinte pergunta. T é linear? T é linear? Essa é a pergunta A. B. Eu pergunto, calculo o núcleo de T. Núcleo de T. Eu quero o núcleo de T e quero também uma base. Uma base para núcleo de T. Núcleo de T. C. Eu quero o conjunto imagem de T e uma base. Uma base para imagem de T, certo? D. Eu pergunto se a transformação é injetora. E E, eu pergunto se a transformação é sobrejetora. Então, essa é a primeira questão. Certo? Resolvendo isso aqui, eu fiz um vídeo fazendo umas questões parecidas com essa. Nós só discutir injetividade e sobrejetividade. Então, lá, a primeira coisa a fazer, provar que T é linear. Professor, como é que eu faço que T é linear? Você pode provar usando a definição de linearidade. Tem um atalho que eu aceito na minha prova. O atalho é o seguinte. É só você mostrar que a transformação é do tipo AX. Se você mostrar que a minha transformação é da forma A de x, uma matriz vezes um vetor, toda transformação matricial é linear, satisfaz as propriedades de linearidade. Ah, professor, mas isso é fácil, porque a minha transformação T de x, y, z é igual a x mais z, x mais y mais z. Então vamos encontrar a matriz A? A matriz A, a gente fez outros vídeos explicando a vocês. É basicamente o coeficiente x aqui é 1. O coeficiente x aqui é 1. O coeficiente y aqui é 0. O coeficiente y aqui é 1. O coeficiente z aqui é 1. O coeficiente z aqui também é 1. Essa é a minha matriz. Percebe que não é quadrado, já que é uma transformação de R3 em R2. Certo? Então pronto, se você olhar bem a minha transformada, eu posso enxergar essa transformação como um produto, uma matriz vezes um vetor coluna. Uma coisa do tipo assim, T de x, y, z é uma coisa da minha matriz A, que é igual a 1, 0, 1, 1, 1, 1, vezes do meu vetor x, y, z. Linha vezes coluna, linha vezes coluna. Ó, fica aqui, ó, uma vez x, 0, y, uma vez z. Então fica x mais z, tá aqui, ó, x mais z. Uma vez x, uma vez y, uma vez z. X mais y mais z, tá aqui. Então pronto. Então você responde da seguinte forma. Só para marcar aqui, para ter uma noção aqui. Você responde da seguinte forma. Encontrou a transformação, você diz assim, ó. T é linear, pois é da forma AX. Pronto. Colocou isso aí, já está respondido o item A. Certo?
tem garantido aí, sei lá, meio ponto, uma besteira. Então, B eu pergunto, só para lembrar do B, perguntei, eu dava a transformação, peço se T é linear, depois eu pergunto o núcleo de T, depois eu pego uma base. Como é que eu acho o núcleo de T? O núcleo de T, não sei se vocês lembram, são todos os vetores, ou seja, nesse caso aqui, são todos os vetores do R3, ou seja, todo x, y, z, pertencente a R3, tal que a minha transformação T de x, y, z é igual ao vetor nulo. Nesse caso, um vetor do R2. Então eu quero esse conjunto aqui, todos os vetores do domínio que tem como imagem um vetor nulo. E professor, Então vamos lá, quem é o T de x, y, z? Se vocês lembrarem, vamos aproveitar essa matriz aqui, essa formação matricial. É só você pegar 1, 0, 1, 1, 1, vezes o vetor x, y, z igual ao vetor nulo. 0, 0. Isso aqui é o T de x, y igual ao vetor nulo. É exatamente isso aqui. Então vamos resolver isso aqui. Isso aqui é um sistema homogêneo. Então vamos escalonar isso. Vamos colocar na forma, como é que chama? Ampliada. Droga. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Vamos escalonar isso aqui. Você pode inverter, né? Para ficar mais fácil, você que sabe. Vamos inverter e vamos usar isso aqui como pivô. Tanto faz. Vamos zerar isso aqui. Vamos inverter logo. Então fica 1, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Subir um pouquinho porque está faltando espaço. Então vamos lá. Vou zerar isso aqui. Então vou pegar linha 2, é a linha 1, linha 2 menos a linha 1. Então vai ficar 1, 1, 1, 0. 1 menos 1 é 0. Esse menos esse é menos 1. Esse menos esse é 0. Esse menos esse é 0. Pronto, está escalonado. Aqui embaixo ficou debaixo de 0, acabou. Aqui ficou 1, acabou. Posso trocar o sinal disso aqui, multiplicando menos 1, mas não tem problema não. Então fica basicamente isso aqui. Vou repetir o que eu tinha antes. Fica essa matriz aqui. 1, 1, 1, 0. 0 menos 1, 0, 0. Então, o meu sistema, eu posso voltar ao meu sistema que eu tinha antes, que é basicamente x mais y mais z igual a 0, x mais y mais z igual a 0, e aqui é menos y igual a 0. Traduzindo, y é 0. Se y é 0, substituir aqui, eu vou ter que x mais z igual a 0, né? Acabou. Por que, professor? Porque eu coloco, já que eu y igual a 0, eu coloco x em função de z ou z em função de x. Eu vou ter uma variável livre. Basicamente, era para ter uma terceira linha que se anulou nessa matriz. Então, a minha variável livre está z. Então, vou botar x igual a menos z. A minha solução é x, y, z igual a x. Quem é x? Menos z. Quem é y? 0. E quem é z? É z. Então, o meu núcleo, o núcleo é basicamente todos os x, y, todos os vetores da forma z que multiplica o vetor menos 1, 0 e 1. É um conjunto de todos os múltiplos desse vetor aqui. Basicamente isso. Então, basicamente, o meu núcleo de T, vou subir um pouquinho aqui, ó. O meu núcleo de T é o conjunto de todos os z vezes o vetor menos 1, 0 e 1. Isso aqui é uma das formas. Tal que z pertence aos reais. Pronto. É um exemplo de z. Então, observe que são todos os múltiplos desse vetor. É uma reta. A dimensão disso aqui é 1. Quem está gerando esse conjunto é um conjunto gerador gerado por vetores múltiplos desse vetor aqui. Então, eu pergunto a você, quem é uma base desse conjunto? Uma base é basicamente esse vetor aqui, por exemplo, menos 1, 0 e 1, ou então menos 2, 0 e 2. É só pegar qualquer múltiplo desse vetor. Nesse caso é o vetor menos 1, 0 e 1. Isso aqui é uma base para o núcleo, porque esse núcleo é gerado
por esse vetor aqui, certo? Então a base para o núcleo é só um vetor. A dimensão desse conjunto é quanto? 1. Eu só tenho só um vetor, certo? Então está respondido o item B. Certo, senhores? O item B está respondido. Então eu encontrei o núcleo, que é esse conjunto aqui, que é o conjunto gerador desse vetor aqui. E a base só pegar esse vetor aqui. Pronto. É um vetor só a base. Certo? Isso é o item B. Agora vou para o item C. Vai ser fácil demais. O item C, basicamente, eu quero o conjunto imagem de T. Professor, o que é imagem de T? Se você tem uma transformação que vai do R3 em R2, o conjunto de todos os vetores, o conjunto imagem, são todas as imagens desse vetor aqui. São todos os T. Se aqui eu pegar um X, Y, Z, isso aqui é todo T de X, Y, Z. Aqui é o R2. Né? São conjuntos todas as imagens. Lógico que esse conjunto imagem pode ser todo o R2. Mas pode ser um conjunto um subconjunto do R2. Se o conjunto imagem for exatamente o conjunto todo do R2, quer dizer que não vai sobrar nenhum elemento aqui. A minha transformação vai ser sobrejetura. Se sobrar alguém, se o conjunto imagem for um subespaço do R2, dimensão menor que 2, por exemplo, aí vai sobrar elementos aqui. Então, a minha transformação não será sobrejetiva. Então, professor, o conjunto imagem, na verdade, é o conjunto de todos os T de X, Y, Z. E Mas quem é T de X, Y, Z? É essa matriz aqui, ó. Cadê, Márcio? Deixa eu pegar aqui. Essa matriz aqui, ó. 0. Deixa eu pegar só a matriz inicial que eu esqueci. É 1, 0, 1, 1, 1. Aquela matriz, vezes o vetor x, y, z. Certo? Então, se você pensasse um pouco, isso aqui eu posso escrever como uma combinação linear desses vetores aqui. Ó. 1, 1. Y vezes o vetor 0, 1. E z vezes o vetor 1, 1. O conjunto imagem, desculpa, subir aqui. O conjunto imagem coincide com uma combinação linear desses três vetores aqui. Será que eu consigo transformar esse conjunto, encontrar uma base que gera esse conjunto? Porque aqui eu tenho três elementos do R2. Com certeza isso aqui não é uma base. Porque para ser base do R2 eu preciso de dois vetores LI. Então, professor, como é que eu faço? A ideia mais fácil para vocês é eu pegar essa matriz formada por esses três vetores, colocar na transposta, porque é lá que eu vou mexer com as combinações de todas as linhas, e escalono. Professor, não estou entendendo nada. Eu vou dizer para vocês, tá vendo essa matriz aqui? 1, 0, 1, 1, 1, 1. Eu vou calcular a transposta dela. E ela fica assim, ó. Vai ficar o vetor 1, 1, 0, 1 e 1, 1. É aquela matriz transposta, é o A transposto. Eu pego isso aqui, eu pego a minha matriz, que é o A transposto, e escalono. Quando eu escalonar, o que sobrar aqui, senhores, o conjunto que sobrar aqui é o conjunto imagem. E professor? Então vamos, por exemplo, vou zerar a linha 3, vai ser a linha 3 menos a linha 1, por exemplo. E a linha... Tá bom, já fica escalonado aqui, vai ficar 1, 1, 0, 1, 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0. Acabou. Já zerou uma linha, escalonou. Coisa boa, né? Então, o que significa isso, professor? Não estou entendendo nada. Escalonou, o que significa isso? Que eu peguei esse vetor aqui, eu peguei esse vetor, esse vetor, esse vetor, aqueles três vetores que era 1, 1, 0, 1 e 1, eu transformei em dois vetores, que é 1 e 0, 1. O resto desapareceu. Significa que o meu conjunto imagem é uma combinação linear, por exemplo, é uma combinação linear, é tipo x vezes o vetor 1, 1, mais y vezes o vetor 0, 1.
Então, o que significa esses dois vetores aqui, ó, já que eu escalonei, automaticamente eles não são múltiplos escalares dele. Esses dois vetores formam a base. Eles são linearmente independentes e são dois vetores do R2. Então, dois vetores do R2 linearmente independentes geram o R2. Esse conjunto aqui gera todo o R2, porque isso aqui é uma base para o R2. Traduzindo, isso aqui é exatamente o conjunto R2. E professor, Então, aquela pergunta que eu vou fazer, eu pergunto, a minha transformação é sobrejetora? Sim, porque o conjunto imagem é exatamente o R2. Certo, senhores? Existia a possibilidade de eu ter zerado alguma coisa aqui e ter dado, por exemplo, conjunto imagem, ter só uma combinação de um vetor. Aí não seria uma dimensão, seria uma estrutura de dimensão 1. Seria um subespaço, no caso a reta, do R2. Aí não seria sobrejetura. Mas no conjunto imagem é esse conjunto aqui, combinação linear desses dois vetores aqui. Eu posso enxergar dessa forma aqui, por exemplo. Se eu quisesse colocar uma forma, noutra forma de vetor linha, seria, por exemplo, não, mas tá bom. Seria esse conjunto aqui, seria o conjunto x vezes o vetor 1, 1, mais y vezes o vetor 0, 1, por exemplo. Então, isso aqui seria o conjunto x mais 0y seria x mais y, aqui seria x mais y. Pronto, aqui seria o conjunto imagem de T, entendeu? O conjunto de toda a forma, da forma x mais y, tal que x e y pertencem aos reais. Pronto. Todo vetor da forma x mais y pertence ao conjunto imagem. Pronto, isso é o conjunto imagem. Observe que a dimensão do conjunto imagem é 2, certo? Interessante. A dimensão do conjunto imagem é 2 e a dimensão do núcleo é 1. 2 mais 1 é 3, que é a dimensão do domínio. Isso é um teorema que eu falei em sala de aula, em vídeo, né? Pronto, já calculei o conjunto imagem. Conjunto imagem faz o quê? Pega a matriz transposta, escalona e olha, escalonou, o que sobrar aqui é o conjunto imagem. Os vetores que sobrarem aqui é a minha base. Ah, sim, e quem é a base? A minha base, senhores, a minha base para o conjunto imagem é o vetor 1, 1 e o vetor 0, 1. Dimensão 2, certo? Imagem é uma combinação linear dos vetores, né, que eu escalonei, e a base é os dois vetores que geram. Qualquer múltiplo escalar desses vetores é uma base, certo? Então está respondido o item C, imagem de uma base. Agora vamos para a pergunta D. T é injetora? Para você saber se T é injetora, basicamente conta o núcleo. Olha, só para lembrar. Se o núcleo de T for exatamente igual ao vetor nulo, formado só pelo vetor, só tiver como solução o vetor formado pelo vetor nulo, por exemplo, 0, 0, se fosse assim, se isso acontecer, se o núcleo for exatamente o vetor nulo e mais nada, significa que T é injetora. É um teorema. Você calculou o núcleo deu só a solução trivial, T é injetora. Se o núcleo não deu a solução trivial, deu outra coisa além disso, T não é injetora, certo? No caso da gente, o núcleo não era um vetor trivial, era um conjunto lá de dimensão 1. Era um múltiplo, só pegar aqui a resposta do item A, só para vocês lembrarem. Item A não, desculpa, item D. Ó, o núcleo, ixi, Maria, cadê o núcleo? Aqui. O núcleo eram os múltiplos desse vetor aqui, ó. Então o núcleo tem dimensão 1. O núcleo não é o vetor nulo, só o vetor nulo. Significa que T não é injetora. Pois o núcleo não é igual a isso aqui, certo? T não é injetora. E o item D, o item E, pergunto, T é sobrejetora? A resposta é sim. Nesse caso, pois imagem de T igual a R2.
Se o conjunto imagem fosse diferente do contradomínio, aí não era sobre objetura, certo? Isso aí é a primeira questão da prova da nossa webconferência. Depois eu vou fazer mais questões das provas, certo, senhores? Até mais. Tchau, tchau.